Um bom dia! Com muita alegria eu venho me encontrar com você para celebrarmos juntos a nossa oração da manhã dessa quarta-feira, dia 3 de fevereiro, onde a igreja nos convida a também celebrar a festa de São Brás, aquele que intercede, roga a Deus por nós contra os males e as enfermidades da garganta, e suplicando não só pelo mal que nos aflige, que nos preocupa, angustia, mas também por toda a enfermidade que nos abala, que nos impede e que muitas vezes até nos escraviza e nos impede de viver. E preparando a oração da manhã dessa quarta-feira, buscando a liturgia da palavra e me atentando um pouquinho mais em cima da carta aos Hebreus, capítulo 12, eu li todo este capítulo e aconselho você a também fazer depois uma leitura, porque ele nos fala sobre algo que nós não gostamos, mas que se faz necessário, que é a correção. Como filhos, é difícil ser corrigido pelos pais. Como é difícil ser corrigido pelos irmãos. Como é difícil quando nós somos corrigidos pelas pessoas que a gente ama, aquelas que estão ao nosso redor, ao nosso lado, e que nos corrigem porque querem o nosso bem. Nos chamam a atenção, nos mostram que precisa ser mudado, melhorado. E a grande questão é justamente essa: como nós lidamos com as correções? Nós gostamos, valorizamos, ou ao contrário, nos sentimos feridos, magoados, cobrados, exigidos? É isso que Paulo chama a atenção quando escreve esse capítulo 12, de toda a comunidade cristã. Primeiro, em relação à cobrança, exigência, à correção dos pais, que nós não entendemos, não aceitamos. Agora imagina a correção de Deus. E Paulo fala de correção por uma razão muito simples. Nós escolhemos, fazemos, decidimos, optamos, é liberdade nossa. E muitas vezes caímos, nos machucamos, frustramos, decepcionamos e questionamos a Deus. Por quê? Foi essa a pergunta que motivou a resposta. Porque Deus quis, Deus castigou, Deus puniu, Deus sentenciou? Não. Deus mostrou o caminho, Ele deu a direção, mostra para nós o que é certo, verdadeiro, autêntico. Somos nós que usamos mal a nossa liberdade. E o que Paulo chama a atenção é que nós precisamos então aprender a usar aquilo que temos, que é valoroso, valioso, e que muitas vezes a gente joga fora sem perceber. Deus nos corrige, chama a atenção? De forma nenhuma. Ele simplesmente mostra o caminho e a direção. É como aquela mãe amorosa que fala: não corre, senão você vai tropeçar, você vai cair e você vai se machucar. E a teimosia, a desobediência nos faz correr, tropeçar, cair e machucar. Porque nossa mãe praguejou, ela mandou, foi ela que quis? Não. Ela só alertou. E quantas vezes Deus nos alerta? Quantas vezes a palavra, os ensinamentos nos mostram? E aí está a grande questão. Até onde nós permitimos, nós cedemos a Deus o nosso coração e nos deixamos conduzir por Ele. Então os tombos, as quedas, as feridas, as decepções, elas vão servir muito para o nosso aprendizado, o nosso crescimento, mas também para a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Um Deus que nos acolhe, que nos levanta dos tombos, que sopra as nossas feridas. Um Deus que nos abraça quando a gente chora, que nos acolhe quando nos entristecemos. Um Deus que nos traz de volta e que nos envolve com a sua misericórdia. E o que cabe a nós? A tomada de atitude. Não jogar nossos tesouros fora,
Porque muitas vezes é isso que acontece. A gente joga fora tudo aquilo que é valioso, tudo aquilo que é grandioso, tudo aquilo que é de Deus. Os nossos tesouros da alegria, da esperança, do amor, da autoestima, da autoconfiança, e acaba tomando posse das misérias do mundo. A gente troca tesouros por misérias. Quantas vezes no relacionamento, na convivência, na vida de família, de sociedade, comunidade, na vida profissional, a gente troca os tesouros por misérias. E o que Paulo chama a atenção nesse capítulo 12, Deus nos corrige, nos mostra a necessidade da mudança. E através do seu próprio Filho, mostra a toda a humanidade a necessidade da transformação. Então, gostaria que você preparasse o seu coração, tomasse em suas mãos a palavra de Deus, e nós vamos ler nessa manhã Hebreus capítulo 12, versículos 12 a 17. Hebreus capítulo 12, versículo 12 a 17. Amém? Quero já acolher com muito carinho você que participa comigo ao vivo, você que celebra essa oração da manhã. Gostaria que você compartilhasse, marcasse as pessoas que você ama, enviasse essa oração de forma especial aos que mais precisam. Quero acolher também com muito carinho aqueles que durante o dia vão acessar essa oração em muitos horários, diversas situações ou circunstâncias, vão ter acesso a este momento de celebração. Que a palavra de Deus seja acalento, sustento, seja verdade que salva, liberta, mas também alimento da tua esperança e da tua fé. E unidos vamos dar início à nossa oração da manhã, invocando, louvando ao Senhor, na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ao Senhor nós louvamos, agradecemos, glorificamos por tuas maravilhas sobre nossa vida, pela presença do Espírito Santo sobre o nosso coração. O Senhor que nos enche, acumula com seus dons e carismas. Dai-nos, Senhor, sabedoria, entendimento e discernimento para bem medirmos, calcarmos o nosso caminhar. E que possamos buscar em Tua presença a força, a coragem, a perseverança. Que não percamos a esperança e em nossas necessidades sejamos fortalecidos na Sua misericórdia e no Seu infinito amor. Trazemos a Ti, Senhor, a nossa casa, diante de Ti a nossa família. Apresentamos na Tua presença todos aqueles que amamos. Rogamos pelos que sofrem, os que necessitam da Sua misericórdia, os que clamam diante da enfermidade, da necessidade, da tribulação. Acolhei, Senhor, aqueles que estão nos leitos de hospital, os que sofrem na dificuldade ou tribulação. Acolhei, Senhor, os que necessitam da fé. E vos pedimos, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E tomando em nossas mãos a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12 a 17. A palavra de Deus diz assim: levantai, pois, vossas mãos fatigadas, vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam tornem ao bom caminho e não se desviem. Procurai a paz com todos e, ao mesmo tempo, a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Estai alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus e para que não desponte nenhuma planta amarga capaz de estragar e contaminar a massa inteira. Que não haja entre vós ninguém sensual, nem profanador como Esaú, que por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. E sabeis que, desejando ele em seguida receber a bênção do herdeiro, ela lhe foi recusada. E não bastaram todas as súplicas e lágrimas para que seu pai mudasse de sentimento. Palavra do Senhor, graças a Deus. A primeira parte é um convite. Levantar ao Senhor nossas mãos, erguer-se em nossos joelhos trêmulos, ou seja, diante dos nossos tombos, das nossas quedas, dos nossos erros, diante do nosso cansaço, da nossa tristeza, do nosso desânimo, ficai de pé. Não importa o que foi, o que fizemos, o que deixamos de fazer, mas aquilo que precisamos buscar. E de fato, o que mostra a palavra de Deus na segunda parte é que nós devemos tomar muito cuidado para não cair de novo, para não errar de novo, para não jogar fora nossos tesouros, trocá-los por misérias. Paulo cita o exemplo de Saul, que trocou a primogenitura, a herança, a vida, o reino por um prato de comida. E quantas vezes nós também agimos assim na nossa vida? Quando jogamos fora tudo que é mais valoroso por simples prazeres que passam, que não duram, que não permanecem. Quando jogamos fora os nossos tesouros pelas misérias dos vícios, do erro, do pecado. Quando jogamos fora os nossos tesouros porque nos deixamos abater, convalescer diante de situações que facilmente poderiam ser resolvidas. Quando nos apegamos às misérias da vida, daquilo que não nos leva, não nos fortalece, não nos ampara, não nos alimenta. Perdemos tempo, saúde. E a palavra de Deus então nos chama a atenção para que não seja tarde e para que seja realmente a hora de elevarmos a Deus nosso desejo de vida, de conversão, colocando diante dele o nosso coração e nos permitindo conduzir por sua verdade. Então hoje, levantai os braços a Deus em oração, firmai os vossos joelhos, se coloca realmente diante de Deus em oração e permita que o Espírito Santo te conduza, não o ímpeto, porque é isso que muitas vezes acontece, nós nos deixamos levar pelo ímpeto, pelo instinto, pelas paixões desordenadas. E quando vemos, eu já disse isso e repito muitas vezes, metemos os pés pelas mãos em palavras, sentimentos, atitudes e decisões. Então hoje, que a palavra de Deus seja nosso fermento de esperança, intimidade e comunhão com Jesus. E vamos nos permitir curar, libertar, restaurar de tudo aquilo que nos impede de viver sua misericórdia e principalmente seu infinito amor. Então, louvando ao Senhor,
Vamos pedir a graça, a presença e a bênção de Deus sobre nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, por tua bondade, infinita misericórdia, dignar-te abençoar, fortalecer e iluminar os vossos filhos. Sara suas feridas. Tire de sua vida todos os males físicos ou espirituais. Fortalecidos, cresçam no entendimento e na sabedoria, na alegria e na paz. Por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre o ventre, Jesus. Santo, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a presença do Senhor seja constante em vossa vida. Que o Espírito Santo de Deus os fortaleça e os ilumine. Que o Senhor habite constantemente em vossa vida e em vosso coração. E que desça sobre vós, a vossa casa, a vossa família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos um ótimo dia, seja repleto de muitas graças e bênçãos do céu. Que Deus possa proteger, guardar, iluminar e te conduzir nesse dia de luta, de batalha e de trabalho. Logo mais te encontro para celebrarmos juntos a nossa Santa Missa e hoje a bênção de São Brás, pedindo que nos livre de todos os males e enfermidades da garganta. Então conto com a sua presença. Mais uma vez peço que compartilhe a nossa oração e assim nós evangelizamos. Mais uma vez obrigado por tua presença e desejo a todos um grande abraço.